Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando obviamente na mega abertura do filme Godzilla vs Kong, O Novo Império. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Hoje mesmo eu vou soltar um vídeo, eu pretendo pelo menos soltar um vídeo lá no meu outro canal. Se vocês ainda não conhecem, deem uma olhada, mas vamos entrar de cabeça no final de semana. O quinto filme dessa franquia do Monstruverso, né, que a Warner fez em parceria com a Legendary, né, ela tá soltando muitos frutos. Eu diria que em termos de universo compartilhado, eles conseguiram criar um universo bastante coeso, né? Obviamente com dois personagens principais até o momento, mas eles estão conseguindo lançar filmes aí a cada 2 anos, trazendo um certo sucesso, enquanto muitos outros desses universos compartilhados já fracassaram. Eles fizeram um trabalho muito bem feito, mesmo que eu não adore os filmes. Desde o primeiro Godzilla, não tem nenhum filme dessa franquia que eu adoro, né? Mas os filmes estão sendo bem competentes, está agradando o público, porque as pessoas continuam indo assistir. O filme teve uma abertura de 80 milhões de dólares em território norte-americano, só que teve uma abertura bem positiva na China também, né, e em vários outros países, o que tornou essa abertura a segunda maior nos Estados Unidos, atrás de Duna, só que a maior mundialmente, né, porque no mercado mundial o filme teve uma abertura superior à abertura de Duna. O filme abriu com 194 milhões de dólares no mercado internacional, que é um grande sucesso. E o melhor de tudo, esse filme teve um orçamento relativamente enxuto de 135 milhões de dólares. Vocês podem pensar, pô, 135 milhões é um orçamento enxuto? E é sim, se a gente está falando de grandes blockbusters, de grandes apostas, né, desses grandes estúdios, 135 milhões é sim um orçamento bem pequeno, ainda mais considerando que é o menor dos orçamentos da franquia até o momento. Então um filme que teoricamente está juntando novamente os dois grandes monstros, o Godzilla e o Kong, né? E já é o segundo filme que faz isso, então o normal é que o orçamento vá crescendo, e não foi isso que aconteceu. Eles conseguiram trabalhar com um orçamento menor. E como eu falo pra vocês sempre, eu acho muito positivo quando um filme já consegue no seu primeiro final de semana bater o seu orçamento, e o filme fez isso de longe. Como eu disse, o orçamento de 135 milhões, o filme já bateu praticamente os 200 milhões, então já é praticamente um fato que esse filme vai ser lucrativo, a menos que aconteça alguma coisa, que o filme tenha quedas historicamente ruins, o que eu não acho que vai acontecer, né? Assim como Jurassic Park, Jurassic World e assim por diante. Esses filmes atraem o público, não na mesma medida, né, que a franquia Jurassic World, por exemplo, que os 3 filmes bateram a marca de 1 bilhão de dólares, mas esses filmes todos ficam ali por volta da metade disso, né? Lembrando que o filme anterior foi lançado em um momento de pandemia, por isso que os números acabam ficando bastante distorcidos. Mas é óbvio que eu fiz um quadro aqui trazendo todo esse monstruverso, que começou lá em 2014, se eu não me engano. Isso mesmo, o primeiro filme do Godzilla, né? Não o primeiro filme, obviamente, o primeiro dentro desse monstruverso, começou em 2014, o filme do Gareth Edwards. O filme teve uma abertura muito boa de 93 milhões de dólares, né? Só que o filme não teve um alcance tão grande assim, considerando a sua abertura em território americano, e ele acabou fazendo 524 milhões com um orçamento de 160 milhões de dólares. Então o primeiro filme do Godzilla lá em 2014 custou mais do que esse novo filme em 2024. Então a gente está vendo que Hollywood está conseguindo, em alguns casos, controlar um pouquinho esses orçamentos que continuam crescendo cada vez mais. Depois a gente tem o filme Kong, A Ilha da Caveira, que abriu com 61 milhões de dólares, mas conseguiu fazer mais do que Godzilla, fazendo 568 milhões, com um orçamento também um pouco maior, de 185 milhões de dólares. Depois a gente viu o lançamento em 2019, o lançamento de Godzilla Rei dos Monstros, que seria o Godzilla 2, né? O Godzilla Rei dos Monstros teve um orçamento na faixa de 170, eu vi alguns lugares falando 170, outros falando 200, mas eu tô sendo otimista, eu tô pegando o valor menor que eu encontro, e o filme abriu com 47 milhões, então uma queda
considerável, né, das aberturas anteriores e acabou fazendo 387, um resultado muito ruim, né, se a gente considerar o que os outros filmes vinham fazendo. E aí a gente viu Godzilla vs Kong chegando, só que num momento de pandemia, chegando naquele projeto pipoca lá, chegou ao mesmo tempo na HBO Max e nas salas de cinema. Então isso acabou afetando, obviamente, o resultado do filme, que abriu com míseros 31 milhões, novamente, né, por causa do momento de pandemia. Senão eu acho que esse filme tinha potencial para abrir na casa dos 100 milhões, considerando o que o primeiro Godzilla fez, né? Eu acho que o potencial era muito maior do que os 31. E o filme acabou fazendo 470 milhões de dólares, então mesmo assim o filme teve um resultado satisfatório com um orçamento de 155 milhões. Novamente, o orçamento flutua, né, de acordo com as fontes, mas eu estou pegando as menores que eu encontrei. E agora a gente tem esse filme com orçamento de 135, então um orçamento bastante enxuto, o que, né, faz até a gente pensar, pô, onde que eles gastaram 160 no primeiro Godzilla, se eles gastaram só 135 nesse daqui, onde que a Disney gasta às vezes 250, 300 milhões, se um filme com muitos efeitos especiais custou somente 135. Então é legal a gente colocar as coisas em perspectiva, mas novamente o filme teve uma abertura de 80 milhões e chega a 194 milhões de dólares. Um resultado muito bom. Eu imagino que esse filme vá bater facilmente a marca dos 500, 600, possivelmente chegar à marca dos 700 milhões de dólares, como eu imagino que vai acontecer também com o filme Duna. Na segunda posição, um filme que caiu bastante, né? O filme teve uma queda bem acentuada, o filme Ghostbusters Apocalipse do Gelo, né? O filme caiu 65% e fez mais 15,7 milhões de dólares. Então o resultado foi bem ruinzinho, né? O filme teve uma queda muito alta, considerando que ele já não teve uma abertura sensacional, e o filme chegou a 108 milhões de dólares com um orçamento de 100 milhões. Seria um resultado muito bom se fosse na primeira semana. O filme custou 100 milhões, fez 108 milhões, mas esse não é o primeiro final de semana, já é o segundo final de semana do filme dos Caça-Fantasmas. Então, não achei um resultado muito bom, a queda foi bastante acentuada, então talvez esse filme não venha a ser bem sucedido se ele não tiver, né, uma performance boa nas próximas semanas. Se ele continuar tendo quedas acentuadas desse jeito, talvez seja aí o último filme que a gente vai ver de Ghostbusters, pelo menos por um tempo. Não sei quais são os planos da Sony, né? Eles lançaram até uma empresa na época que ia ter um universo compartilhado, eles iam misturar um monte de franquias ali com Ghostbusters. Não saiu do papel, então eu imagino que eles tenham dado uma diminuída, né, nesses planos. Obviamente eles deram, né, uma diminuída enorme nesses planos, então resta a gente ver o que vai acontecer na franquia daqui em diante. E aqui o filme continua subindo. Eu fiz no final de semana passado, caso vocês não tenham assistido, esse númerozinho do lado de cada um dos filmes do Ghostbusters é o resultado daquele filme dentro do seu ano de lançamento. Então, por exemplo, em 1984, o primeiro Ghostbuster ficou na segunda posição nas bilheterias. Em 1989, o segundo Ghostbusters ficou na oitava posição. Depois a gente viu o Ghostbusters de 2016 na 39ª posição. Agora na 22ª, né, o anterior na 22ª e agora na 10ª posição. Isso não é necessariamente um resultado ótimo, porque o ano está só começando, então da 10ª posição o filme pode facilmente cair para a posição de número 20, 25, 30. Eu só quis fazer um comparativo, porque se a gente olhar somente os números, parece que todos os filmes têm bilheterias equiparadas, mas não é o caso, né? Como a gente pode ver, o primeiro filme foi um sucesso gigantesco, ficando na segunda posição. E agora a gente avança para o terceiro colocado, que é o filme Duna Parte 2. O filme teve mais uma queda excelente, caiu somente 37% e trouxe mais 11,1 milhões de dólares. O filme chega a 626 milhões, que é um resultado fenomenal para um filme que custou 190. O filme já é lucrativo, eles estão conseguindo criar uma nova franquia. Obviamente não chegou no mesmo patamar de Senhor dos Anéis, né? Se a gente ajustar pela inflação, o Senhor dos Anéis provavelmente hoje faria na casa de 1,5 bilhão de dólares, né? Então o resultado do Senhor dos Anéis é superior, mas
essa franquia também está conseguindo conquistar o público. É uma franquia mais séria, né, na minha opinião. Os livros são mais sérios, inclusive um pouquinho do que Senhor dos Anéis. Eu gosto muito do universo do Tolkien, mas eu fico bastante satisfeito, né, que um filme como Duna conseguiu conquistar o público dessa forma. E no comparativo, né, do primeiro para o segundo, novamente a gente tem que colocar aquele asterisco gigantesco dos filmes da Warner lançados em um momento de pandemia. Na verdade, todos os filmes têm um asterisco. Os filmes da Warner têm dois, né, porque eles fizeram aquele lançamento simultâneo que acabou atrapalhando sim a bilheteria dos filmes. O filme Duna fez 433 milhões de dólares, enquanto Duna 2 já chega a 626 milhões. Então foi uma aposta muito grande da Warner e essa aposta tá dando bastante retorno. Na quarta posição ficou o filme Kung Fu Panda 4, que continua trazendo um bom dinheiro. Como eu disse, filmes animados costumam ter pernas muito longas. O filme teve uma queda de 38% e trouxe mais 10,2 milhões de dólares, chegando à marca de 347 milhões. Continuando nesse ritmo, né, o filme adicionou quase 60 milhões de dólares aí no último final de semana. Continuando nesse ritmo, ele tem chances de chegar à marca dos 500 milhões de dólares. O que não é o melhor resultado para a franquia, mas com certeza é um resultado bem positivo. E mais uma vez a gente está vendo um estúdio conseguindo dar uma enxugada no seu orçamento. Eu vi muitas pessoas dizendo que o filme teve um orçamento baixo porque o filme é muito ruim. Isso não tem absolutamente nada a ver, né? O pior filme do Piratas do Caribe é o mais caro de todos. Os filmes do Velozes e Furiosos continuam custando, né, centenas de milhões de dólares. Então não existe, obviamente existe, né? Se você fizer um filme muito barato, você pode afetar a qualidade. Só que as pessoas estão criticando o roteiro do filme e etc. Isso não tem nada a ver, o filme poderia ter custado 200 milhões e ser uma porcaria, mas se vocês olharem nesse quadro aqui, ó, o filme custou 85 milhões de dólares, sendo que os seus antecessores tinham custado 130, 150 e 145 milhões. Então o filme chega a 347, que ainda está distante dos 521, 665 e 631 milhões que os outros filmes fizeram, só que ele não precisa chegar a esses valores porque o seu orçamento foi bem menor, né? Eu acho que ele vai chegar, como eu disse, até a casa dos 500 milhões, tendo um resultado bastante satisfatório, né? Mas não acho que vai ser o maior filme da franquia. E fechando o top 5 ficou o filme de terror estrelado pela Sydney Sweeney, Imaculada, que caiu 39%, fez mais 3,2 milhões. Eu não sei, né, se esse filme vai ter um lançamento global, mas por enquanto o filme está com um resultado fraco de 12,2 milhões de dólares com um orçamento de 9. Então ele está num bom caminho, digamos assim, para se pagar, seja nas salas de cinema, seja num serviço de streaming, só que o resultado com certeza não foi tão bom, ainda mais considerando o que a comédia romântica Todos Menos Você, né, fez nas bilheterias. O filme está hoje acho que acima dos 200 milhões de dólares e a comédia romântica hoje é um gênero inferior ao gênero de terror, né? Pelo menos em termos de bilheteria. É muito mais fácil um filme de terror emplacar bastante. Então eu tenho certeza que eles esperavam um resultado muito melhor, o que mostra que o marketing, né, da Sydney Sweeney com o Glen Powell, né, todos os boatos rolando ali nos bastidores, ajudou muito o filme. A gente está vendo aqui, né, que não necessariamente só colocar a atriz num pôster vai atrair as pessoas. Outro filme que eu queria citar rapidamente aqui para vocês é Madame Teia. O filme está praticamente chegando à marca dos 100 milhões. Eu só coloquei porque eu tinha falado que o filme não chegaria, porque ele estava na casa dos 98 já fazia bastante tempo. Ele está hoje com 99,3 milhões de dólares, né? Se a gente comparar com os outros filmes desse Aranhaverso, né, a gente tem os dois filmes do Venom bem acima, só que aí a gente tem dois filmes desastrosos, né, o Morbius e agora Madame Teia também. E para finalizar o vídeo, como de costume, o top 5 em território americano do ano de 2024 é o seguinte. Na primeira posição, o filme Duna com 252 milhões, depois Kung Fu Panda 4 com 151, Bob Marley com 96, Godzilla vs Kong com 80 e Ghostbusters com 73 milhões de dólares. Então esse é o top 5 no mercado norte-americano. No mercado internacional a situação é um pouco diferente, apesar dos filmes americanos estarem começando a conquistar bastante terreno. Na primeira posição continua Duna Parte 2 com 626 milhões de dólares. Na segunda posição, YOLO com 480,
Pegasus 2, 467, Kung Fu Panda 4 com 347 milhões e Artigo 20 com 335 milhões. Só que já na semana que vem, ou até na outra, eu imagino que o Godzilla vs Kong vai chegar na segunda posição. Então a gente vai ter os dois primeiros filmes sendo filmes americanos e provavelmente Kung Fu Panda vai continuar crescendo nessa lista. Daqui a alguns meses eu imagino que o top 5 seja repleto de filmes norte-americanos e que os filmes chineses vão perdendo posição. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber o que vocês acharam desse final de semana nas bilheterias. Na semana que vem eu pretendo fazer algumas análises diferentes envolvendo o Godzilla, talvez comparando com lançamentos anteriores. Lembrando que o Godzilla Minus One foi lançado recentemente, muitas pessoas estão considerando o melhor filme do Godzilla de todos os tempos, então é curioso a gente ver, né, o Godzilla Minus One não vai chegar nem próximo do que esses outros filmes vêm fazendo, obviamente porque não é um filme americano, é um filme japonês. Mas como sempre eu gostaria de saber a opinião de vocês, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.